Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que alegria ter vocês aqui. Em nosso canal nós falamos sobre religião, nós falamos sobre fé, respondemos questionamentos bíblicos e eu estou numa série muito legal, onde eu estou analisando a lição da Escola Sabatina. Eu fiz os comentários da lição da Escola Sabatina para o site da CPB, vou deixar aí no link, o link do site na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar, pode baixar, enfim, o PDF, ficar ali para você guardar esse conteúdo, mas resolvi transformar em vídeo, então, este material. Fica com a gente até o final, compartilha com seus amigos esse vídeo, porque eu sei que vai ser uma bênção para eles também. Muito bem, meus queridos, o título da lição desta semana é Espiritualismo Exposto. Um dos temas mais comuns e aceitos no meio cristão e em todas as religiões do mundo é a imortalidade da alma. Poucos ramos religiosos são os que creem que o homem volta para o pó da terra e aguarda a ressurreição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se destaca por ter em seu corpo doutrinário a crença na ressurreição dos mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo, rejeitando, portanto, a imortalidade da alma. Alguns creem que ao morrer a alma vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo de sua vida aqui na terra. Outros creem que vai para o purgatório. Outros entendem que vai para o limbo, e ainda há aqueles que acreditam que há uma reencarnação. Existem variadas crenças sobre o destino da alma após a morte. A maioria pensa que a alma pode ir para diversos lugares, menos para o lugar indicado no ensino bíblico, não é? O pó da terra. O mesmo que sucede aos filhos dos homens, acontece também com os animais, está escrito na palavra do Senhor. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20. Vamos falar um pouquinho sobre os ecos da serpente lá no Jardim do Éden, quando disse assim para Eva, não é? O texto de Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis. Desde que Eva cedeu sob a tentação de Satanás e comeu o fruto proibido por Deus, a crença na imortalidade da alma permeia o pensamento da humanidade. Há evidências de que civilizações antigas, tais como Babilônia, Egito e outras antes delas, criam na existência de uma alma imaterial e imortal que deixava o corpo por ocasião da morte. Conquanto a serpente tenha dito à mulher que ela não morreria, as palavras de Deus foram claras o suficiente para que ela soubesse o resultado da desobediência. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim do Éden comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 16 e 17. A serpente enganou Eva, dizendo que ela seria como Deus. Esse era exatamente o desejo de Lúcifer no céu, ser como Deus. Nenhuma criatura, entretanto, pode ser como Deus. A divindade possui atributos inerentes que a distinguem de suas criaturas. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é imortal. Conquanto a Bíblia mencione que Deus dará a imortalidade a seus filhos como um presente para que os salvos estejam diante dele por toda a eternidade, a imortalidade não é inerente ao ser humano nem aos anjos, mas é um atributo divino. A imortalidade será concedida ao ser humano por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, quando os ressuscitados se unirão aos justos vivos e serão transformados num abrir e fechar de olhos, conforme diz o apóstolo Paulo. Se ao morrer o ser humano possui uma alma imortal, nós temos aqui dois problemas. Qual é o primeiro problema? Essa teoria afronta a teologia bíblica que afirma que Deus é o único imortal, pois o ser humano também teria uma imortalidade natural. E o segundo problema afeta diretamente a ressurreição. A ressurreição ela perderia seu valor, uma vez que o homem já seria imortal antes do evento da
ressurreição. Nesse caso, não teria sentido ressuscitar seres que já estariam desfrutando da imortalidade. Um outro aspecto que nós precisamos analisar é a imortalidade versus a ressurreição. O maior problema da humanidade desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, é a morte. A morte é a mais dura de todas as sentenças. Ela não escolhe status social, cor de pele, sexo, etnia, altura, quantidade de dinheiro na conta bancária. Nada disso importa. A morte nivela todos os pecadores. Preste atenção nisso. A morte nivela todos os pecadores. A vitória de Cristo na cruz e sua ressurreição destronaram a morte e seu reino. A ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. O apóstolo Paulo escreveu: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 e 14. Ele declarou: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Note que a solução para a morte é a ressurreição. Biblicamente, não há outra solução para esse mal que nos assola. O inimigo, porém, criou a ideia de que somos imortais e que a morte não é o fim de todas as coisas. Essa falsa doutrina afronta diretamente a nossa crença na ressurreição dos mortos. Pense comigo por um instante. Se os mortos na realidade não estão mortos, mas já estão em outro lugar, céu, inferno, limbo, purgatório, qualquer outro lugar, recebendo a recompensa, por que Deus fará um juízo somente após a ressurreição? Note que em Apocalipse capítulo 20 há uma cena de juízo em que os ímpios são condenados e destruídos. Agora imagine que Caim morreu perdido e já está queimando no inferno por cerca de 6.000 anos. Deus o ressuscita e então o condena à morte eterna. Ele poderia muito bem questionar: mas Senhor, eu já estou queimando há cerca de 6.000 anos e só agora que eu fui condenado? Ou imagine que Lázaro, amigo de Jesus, ao morrer, foi direto para o céu. Imagine que ele estivesse feliz na presença de Deus, dos anjos, por 4 dias, desfrutando das benesses do céu, quando de repente Jesus o chamou de volta. Imagine a tristeza dele ao voltar para este mundo sombrio. Essa visão está mais próxima do filme O Alto da Compadecida do que de uma teologia realmente bíblica. Um dia, quando Jesus retornar, todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, porque a ressurreição de Jesus possibilitou a ressurreição de seus filhos. A morte nivelou todos os pecadores e a ressurreição de Jesus nivelou todos os salvos em Cristo. Que coisa linda, não? A morte nivelou todos os pecadores e a ressurreição de Jesus nivelou todos os salvos em Cristo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o papel do espiritualismo nos últimos dias? Nos últimos dias da história da Terra, o espiritualismo ganhará forças e será um dos últimos e mais potentes enganos de Satanás. Nos momentos finais da história deste mundo, ocorrerão até mesmo aparições de personagens bíblicos para contradizer o que a palavra do Senhor nos ensina. A serva do Senhor nos adverte: os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. E diz mais: mediante os 2 grandes enganos, imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança um fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. O primeiro texto que eu li está no livro Grande Conflito, página 57, e este agora, livro Grande Conflito, página 588. A nossa única segurança está em nos apegarmos ao assim diz o Senhor. Numa ocasião em que o engano será visto como verdade e a verdade será solapada como se fosse erro,
Nossa segurança deve estar na palavra de Deus. Aqueles que hoje não estão alicerçados na palavra da verdade, certamente abandonarão as suas posições ao lado do mestre para compor as fileiras do adversário. Permaneçamos firmes ao lado da verdade, ainda que caiam os céus. Satanás tem usado de engano, ele tem buscado enganar a humanidade ao longo dos anos. Ele é especialista no engano e é o pai da mentira. Nunca, porém, ele esteve tão empenhado em desencaminhar as almas do reino de Deus como estará nos momentos finais da história terrestre. É seu desejo levar o máximo de pessoas possível ao engano e à perdição. Quando mais densas forem as trevas, entretanto, mais forte deve brilhar a nossa luz. Nos momentos de maior engano e perseguição, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei for mais desprezada, então nosso zelo deve ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.